A presidência franqueia a palavra ao senhor Piero Angeli Ruski, que falará sobre o Parque Municipal ao lado da Escola Etevaldo Damasio, pelo tempo regimental de 15 minutos. Lembramos que o orador não poderá ser aparteado. Dois. Andou. Obrigado, Marcelo. Boa noite, Bruno. Queria cumprimentar todos os vereadores, em nome do presidente Bruno Araújo. Agradecer a oportunidade de vir aqui hoje trazer algumas informações a todos os teresenses. Eu gostaria de começar agradecendo primeiramente a Deus pela vida de estar aqui hoje e pelos meus pais, pela minha existência. Existência que tem um propósito e é servir a Deus. O modo que eu encontro hoje de melhor servir a Deus é trazendo informações sobre a verdade, informações relevantes para o município de Santa Teresa, para o Espírito Santo e para o Brasil, porque essas informações têm a capacidade de proporcionar o bem à sociedade brasileira e ao meio ambiente também. É engraçado o momento que nós vivemos no Brasil hoje, momento engraçado, essa vai ser a parte mais descontraída da minha fala aqui hoje, mas um momento em que algumas câmaras municipais, Brasil afora, está sendo proibido, por exemplo, ler o Salmo da Bíblia antes de uma sessão. Momentos constrangedores. E outros momentos um pouco mais engraçados que isso. Por exemplo, essa semana eu vi um vídeo onde o presidente Lula basicamente afirmou que ele perdeu o dedo catando caranguejo. E isso em contrapartida com outro vídeo dele contando que perdeu o dedo numa máquina de torno mecânico. Então, assim, um momento onde a história ela também se é autodeclarada, um momento engraçado. Mas, tirando essas coisas aí de lado, vamos ao que interessa aqui na minha fala hoje, que é o seguinte. Basicamente, o patrono da ecologia do Brasil, meu pai, Augusto Ruski, ele é muito mal conhecido por todas as pessoas, todos os brasileiros, principalmente nós, moradores aqui de Santa Teresa, e isso não é culpa de nenhum de nós, né? Eu entendo perfeitamente porque nesse quadro tem a imagem do meu pai olhando beija-flores, porque ele adorava beija-flores e orquídeas, né? Era o prazer dele, mas esse prazer era apenas 5% do tempo dele. 95% do tempo era de trabalho, era de dedicação, ao povo brasileiro. E essas questões, como ele fazia isso, são questões escondidas da sociedade. A identidade verdadeira dele, o modus operandi, as coisas com que ele se preocupava de verdade, o modo como ele protegia o meio ambiente, e para que ele protegia o meio ambiente, hoje é escondido da sociedade. As pessoas não podem conhecer. E o curioso disso tudo é que ele ensinou isso justamente na UFES, aqui do lado do nosso município, o local onde hoje os historiadores de lá ignoram as informações e as lições que ele mesmo deu lá dentro para retratar uma versão pobre, uma versão ecochata do patrono da ecologia do Brasil. E por isso eu trago aqui essas informações sobre a verdade. Bem, essas informações, elas são contadas para vocês aqui, muitas vezes nessa tribuna, de um jeito meio fantasioso, como quem faz um bolo. Sabe aquele bolo que é todo enfeitado, tem até coisas falsas ali por cima que você nem pode comer, ou que não tem gosto, um bolo ruim, né? Desde a cobertura até o recheio. Então, hoje eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre o meu pai
e também informá-los para que vocês não caiam nessa armadilha desse bolo, bonitinho por fora, sem gosto e ruim por dentro. Porque quando ele é ruim por dentro, ele faz mal ao nosso município, à sociedade brasileira. Bem, vamos começar então aqui pelo glacê do bolo. Que glacê, purpurina, tudo ali em cima. Beija-flores. Sabe, às vezes as pessoas colocam numa frase, Augusto Husk, beija-flores e orquídea. E aí todo mundo tem aquela impressão de que não, tem que aceitar tudo o que vai ser dito ali. Porque falou Augusto Husk, falou beija-flor, acabou, esgotou o assunto. Olha, eu seria o primeiro a apoiar uma coisa dessa, se eu não estivesse nem aí para a verdade. Afinal de contas, eu sou autor desse livro aqui, Beija-Flores da Mata Atlântica. Eu passei mais de 15 anos da minha vida estudando apenas beija-flores, mas não é assim que a coisa funciona. Só porque falou beija-flor numa frase Augusto Husk, não quer dizer que a verdade está vindo por aí, não quer dizer que está vindo o interesse em prol da memória do Augusto Husk, não está vindo o interesse à população que o Augusto Husk defendia. Então começa por aí, beija-flores. Ouvi dizer aqui pelo diretor do IMA na terça-feira passada que o parque ecológico seria bom para observação de beija-flores. Pessoal, glacê de bolo, glacê de bolo. Se o IMA tivesse interesse em promover a observação de beija-flores, ele estaria fazendo isso lá mesmo, porque em meados de 2010, eu mesmo deixei um curso de observação de aves lá, montado, com mais de 10 binóculos, reformei a exposição de beija-flores, os beija-flores que estavam no lixo, praticamente, está lá, e esses cursos não são feitos. E outra coisa, a biblioteca ali, por que Santa Teresa, o museu hoje, tem pouco beija-flor? É porque ninguém coloca água com açúcar ali. Só em frente à biblioteca, existem mais de 30 garrafinhas vazias, penduradores vazios. Então, assim, depois que meu pai morreu, não colocaram mais. Qualquer pousada de Santa Teresa que coloca garrafinha todo dia, tem mais beija-flor do que o museu. Então, não precisa de um parque para isso. Não, é só cuidar dos beija-flores. Aí, o engraçado aqui é que você leva um assunto desse para um gestor esquerdista, ele vai falar o que para você? Ele vai falar assim, mas açúcar, é muito açúcar, Piero, é caro. Açúcar é caro. É por isso que eu falo que tinha que ter um gestor de direita. Porque o gestor de direita, diante de uma situação dessa, ele fala o quê? Ele não vai lá pedir para o governo, me dá dinheiro para comprar açúcar. Não. Ele vai procurar um produtor para produzir açúcar, com cana de açúcar, dar um selo de qualidade, a cana é para beija-flores, ele vai ajudar a arrumar um jeito de plantar, ele vai trabalhar, ele não vai atrás de verba pública. Então, assim, um detalhezinho de como é diferente as coisas, né? Ouvi também dizer aqui, pelo diretor do IMA, que Augusto Husk encontrou com ele e tal. Olha, fantasias, cada um pode ter a sua, né? Mas a verdade é que, quando o Sérgio Mendes encontrou com o meu pai uma única vez, o meu pai proibiu ele de voltar no museu. Poxa, Piero, proibiu, o museu não era público, o museu era dele, era particular, e ele era assim, ele proibia mesmo, tinha muita... Então, tinha muita gente que o meu pai não recebia lá no museu. E o diretor do IMA era uma dessas pessoas. Agora, nada contra ele contar aqui que era bem tratado por um diretor do museu, mas não foi o meu pai, foi o Tabacou. É uma história deles. Então, assim, glacê de bolo, glacê de bolo. Às vezes as pessoas querem passar uma imagem de que são os queridinhos e é assim, mas não é bem assim não, pessoal. Agora, vamos entrar um pouquinho para a massa do bolo, né? Tem pouco tempo também. Vocês vão se lembrar que o museu, antigamente, tinha as suas exposições originais de Augusto Husk. Uma dessas exposições, a exposição de toras. Quem aqui se lembra da exposição de toras? Eram dezenas de toras de madeira no centro do pavilhão, e as plaquetinhas das madeiras, identificadas uma a uma,
centenas, pelas paredes do pavilhão. Por que que o meu pai tinha uma exposição de toras? Porque ele defendia que a madeira brasileira deve ser explorada, né? O armário do meu pai, o meu armário de roupas, é um armário de jacarandá pesadíssimo, de madeira de primeira. Por quê? Porque ele entendia a importância da madeira para a economia brasileira. Pessoal, eu resumi aqui para vocês quem foi o meu pai. Foi o homem que se preocupou com a devastação das florestas, com a biodiversidade, porque naquela época ela ia ser dizimada, porque naquela época não existiam leis de amparo ambiental. Ponto final. E depois disso? Depois disso ele defendia o interesse comercial da madeira, ele defendia a exploração do minério amazônico, ele defendia muitas outras coisas que são pautas de direita hoje. Por exemplo, isso deveria ser feito pelo Brasil, sem o Brasil perder a soberania nacional dele. Ele falava, ele mesmo, que isso foi feito por patriotismo. Ele agradeceu a Deus por ter conseguido lutar por tantos anos para preservar o meio ambiente, porque isso não foi fácil. Então ele era um homem muito religioso, ele era uma coletânea de características que me lembra uma única pessoa no cenário brasileiro hoje, Jair Messias Bolsonaro. E daí? A esquerda vai odiar isso, porque o viés hoje é ecológico. E daí? A identidade do meu pai foi essa. Foi por isso que eu lancei esse livro, chamado O que a esquerda não quer que você saiba sobre o patrono da ecologia do Brasil. Isso aqui, tudo isso, não foram coisas que o meu pai falou aleatoriamente, tomando chá na varanda do museu. Não, ele falou para alunos da UFES. Era assim que ele dava as palestras dele. Ele falava sobre ecologia? Falava. Mas ele falava sobre cidadania, a importância de não construir campos de futebol, porque o saneamento do Brasil estava afundando, a importância de se importar tecnologia de Israel para explorar água no Nordeste brasileiro. Então, assim, falas que a gente reconhece lá do presidente Bolsonaro ultimamente, mas que ele falava na década de 70. O mesmo homem que defendia a biodiversidade. Então, pessoal, a massa de bolo é essa. Agora, Piero, por que que o pessoal da UFES, aqui no IMA tem historiadores, por que que o pessoal da UFES ignora isso, sendo que ele falou lá dentro da UFES? Eu não vou falar aqui, não vou responder pelas pessoas, mas eu sei que, no Brasil, os heróis, os patriotas, né, que querem passar valores para a sociedade, eles são boicotados pela Academia de História Brasileira. E, nesse sentido, eu olho para isso, não como se fosse algo pessoal contra o meu pai, porque ele proibiu o Sérgio de entrar no museu, mas porque os heróis brasileiros são perseguidos pela Academia de História. Mas nós, aqui em Santa Teresa, em todo o Brasil, pagamos impostos para que as pessoas visitem um museu. E hoje eu sei de um dado, que 100 mil pessoas por ano não estão aprendendo a verdade sobre o patrono da ecologia do Brasil, dentro do Museu Melo Leitão, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, e ainda querem contar uma história sobre ele numa casa memorial lá dentro. Seria uma piada de mau gosto, se não fosse verdade. E nós, como teresenses, novamente, eu não coloco a culpa disso que está acontecendo em ninguém da sociedade. Eu mesmo, que sou filho dele, demorei anos para descobrir isso. Anos. E se não fosse a minha insistência, eu não teria descoberto. Ia estar até hoje acreditando que o meu pai, que o patrono da ecologia do Brasil, era um ecochato. Agora, eu vejo que assim como o Memorial Augusto Husk, do qual eu sou fundador, tem essa missão de defender a verdade, eu entendo que nós de Santa Teresa temos uma dívida histórica com os nossos próprios teresenses, em relação a essa identidade do patrono da ecologia, já que estamos aqui, ora bolas, dentro da sala Augusto Husk da Câmara Municipal de Vereadores. E que essa missão, esse conhecimento, pode ser propagado e deve para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. Essa é uma colaboração que Santa Teresa tem
o potencial de dar para o Brasil inteiro e para o mundo, se souber contar direitinho o porquê. E eu não venho aqui jogar esse pepino no colo de vocês, não. Eu venho aqui me colocar à disposição para ajudar, é o que eu estou fazendo aqui hoje, dando a cara para falar isso. E contem comigo. Mas vamos um pouco adiante aqui, tem mais informação. Piero, o IMA realmente já tentou tirar o IMA, né, o museu de lá, há um tempo atrás, sem justificativa nenhuma. Então, como eu mostrei para vocês, para falar de beija-flor, não tem justificativa, lá é o local. Para fazer pesquisa, lá é o local. Então, assim, o IMA tem uma tara em administrar alguma verba pública, e essa em particular é uma verba pública muito importante para os teresenses, que não tem aí um ambiente de lazer, né, de distração. Quem aqui já foi de Camburi? Quem já foi em Linhares? Aquelas pracinhas onde o cidadão comum vai lá jogar bola, passear com um cachorrinho, brincar no parquinho com as crianças, comer um lanche e ir para casa, aquilo é a maior válvula de pressão do cidadão para liberar o estresse do dia a dia. E Santa Teresa não tem um lugar desse. Aí vai me dizer que não, esse lugar tem que ser gerido pelo Instituto. Olha, há 5 anos atrás eu vi o pessoal do Instituto dando sangue aqui para conseguir mudar de ministério. Agora que conseguiu, tem que ir atrás da verba do município também. Poxa vida, Santa Teresa, infelizmente, o IMA não faz. Há 30 anos ele não é capaz sequer de contar a verdade sobre quem foi o fundador do próprio museu que ele administra. O que mais é incompetência do que isso? Não dá. Eu teria vergonha de trabalhar num lugar onde o fundador é desmentido toda hora, é enganado, a história, a identidade. Que isso, gente? Não dá. Não vou entrar no mérito das pessoas aqui não, porque a nossa missão aqui é outra, não é atacar, apontar para ninguém, mas é promover o bem. A verdade, essa verdade, ela tem o potencial de levar Santa Teresa adiante e promover o bem. E para fechar minha fala aqui hoje, eu quero terminar aqui citando o próprio diretor do IMA, que disse nessa Câmara e deixou em aberto, que de boas ideias, e deixou essa frase em aberto. Eu vou concluir essa frase aqui para ele. De boas ideias, o IMA está cheio. De boas intenções. Né? De boas intenções, o IMA está cheio. Mas essas intenções são contraditórias. Sabe, eu não falo aqui, eu levo tempo para ler aqueles documentos chatos do IMA. E foi assim que eu provei que não tinha necessidade de levar o IMA para fora dali. Onde um documento, em 2 linhas lá, o cara fala, não pode construir os prédios aqui. Aí depois vem 19 documentos falando, como debatido no documento 1, que não pode construir, que não sei o quê. 19 documentos de referência cruzada sem debater um problema. É assim que fazem. Isso tudo assinado por quê? 50 pesquisadores. Vocês não podem acreditar em qualquer um que sobe nessa tribuna só porque é doutor, só porque é pesquisador, só porque grandes coisas. Grandes coisas. Eu também sou. E daí? Se o conteúdo que a pessoa trouxer não bater, e assim, para piorar, quando você pega, né, uma proposta de criação do IMA, o nível de contradições é estratosférico. Fala lá, olha, nós queremos criar o IMA, queremos proteger as coleções, o boletim é o mais antigo do Estado do Espírito Santo, não sei o quê, é o local. Aí a primeira coisa, quando cria o IMA, vem lá o relatório, Agenda 2020, 2030. Objetivos, transformar o boletim científico em uma revistinha, levar as coleções para outro lugar. E assim, é de paulada, não estão nem aí. Aí tem umas coisas também que assim, a gente vai ter que baixar o nível muito para falar, não vou entrar nisso, mas, projeto para gastar dinheiro público, projeto chamado Ciência no Bar, né? Não dá, é uma brincadeira. E esse parque ecológico, gerido pelo IMA, vai ser a continuação de uma brincadeira de mau gosto, incapaz sequer de repetir a verdade sobre a identidade do patrono da ecologia, porque ele era patriota, porque ele era um homem de muita fé em Deus,
porque ele era um homem que defendia o saneamento básico, um homem que defendia a exploração das riquezas brasileiras. Isso aí não desce na garganta de esquerdista nenhum. Nenhum. Agora, eu não estou querendo transformar os esquerdistas em pessoas de direita, não. Eu só estou pedindo uma coisa: honre isso aqui, ó. Honre a identidade do patrono da ecologia do Brasil. Honre quem fundou o Instituto Nacional da Mata Atlântica. Vocês estão pisando... Onde vocês estão pisando? A sociedade brasileira, 100 mil pessoas por ano, deixando de conhecer como e para que ele defendeu o meio ambiente. Isso é dinheiro do pagador de imposto. Desculpe se eu me exaltei aqui. Muito obrigado a todos. E vou terminar novamente repetindo aqui uma frase do diretor lá do IMA. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso, com o parque sendo lá, é o IMA, é o salário do IMA. Quem ganha com isso é quem quer que o brasileiro acredite que a ecologia, o propósito dela acaba nela mesma, ela não deve servir ao povo. E quem perde com isso? Quem perde com isso é o pagador de imposto, é o teresense, é o capixaba, que pode dar um exemplo muito maior para o mundo inteiro, mas fica aí coberto por essa peneira que é o IMA. Obrigado a todos. E, por fim, eu gostaria de entregar aqui, eu já dei esse livro aqui de presente para a Câmara, e hoje eu trago esse outro livro de presente para os vereadores aqui da Câmara. O que a esquerda não quer que você saiba sobre o patrono da ecologia do Brasil. Boa noite a todos.